Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Informática Básica da Escola Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior, que é quem fala é o professor Pablo Henrique. Nós hoje vamos falar sobre hardware, sobre os processadores Ryzen 3000. Mas antes, vamos ler a nossa mensagem do dia. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Ou seja, pessoal, faça o que puder para fazer o melhor possível. Você faça o melhor como se fosse fazer as coisas para você mesmo. Tá certo? Com isso você conquista. Vamos retomar a aula. Introdução. O que é CPU? CPU é a sigla para Central Process Unit, ou Unidade Central de Processamento. Ele é o principal item de hardware do computador, que também é conhecido como processador. A CPU é responsável por calcular e realizar tarefas determinadas pelo usuário, e é considerado o cérebro do computador. Principais fabricantes de processadores. Nós temos de um lado a AMD e a Intel, que 90% dos processadores mundialmente são eles que produzem, tá certo? Aí cada um produz uma grande gama de tipos diferentes de processadores. Quais são as diferenças atuais deste ano 2020 entre o AMD Ryzen e o Intel? A Intel tem um melhor desempenho nos games, por uma pouca margem superior. Como o gráfico aqui mostra, a gente tem, no caso, o Intel Core i5 10400 da nova geração, lançando 75 FPS, enquanto o Ryzen 3600 comum está lançando 68 FPS. Então dá para ver, olha, a diferença é pouca, mas o i5 é superior em games ao 3600 da AMD, tá certo? 75 contra 68. Então, basicamente, quem for trabalhar só games, trabalhar com Intel seria a melhor opção. Agora vamos ver as diferenças da AMD. A AMD ganha um desempenho geral de programas e desempenho geral em edições, trabalhos profissionais, programação, gravação, renderização e streamer. Por que, pessoal, que a AMD ganha? Porque a AMD tem um desempenho melhor no geral, no todo, não é só em games. E pelo fato de ter mais threads, também o processo de fabricação ser menor, ao que ocorre com isso, ela ganha mais desempenho bruto. Outro grande fator é que a AMD trabalha com 7 nanômetros e a Intel trabalha com 14. Ou seja, o processo de 7 nanômetros é muito mais avançado e menor do que o da Intel de 14, que 14 nanômetros ela já vem trabalhando com isso há vários anos. A AMD tem menor aquecimento, grande quantidade de cache, que são as instruções e dados pré-gravados no processador. PCI Express 4.0, enquanto que a Intel só tem 3.0. Velocidade de comunicação com a memória e com os dados do HD melhores do que o da Intel. Ou seja, o AMD se comunica melhor entre o hardware, a comunicação entre processador, memória e HD se torna mais rápido no AMD. Por isso que eu recomendo a AMD. A Intel é só a parte mesmo de jogos, para desempenho total eu recomendo a AMD, o Ryzen. Então temos aqui o logo, falamos agora
da família Ryzen 3 3000 da AMD, né? Que tem vários processadores. Agora vamos ver os tipos que ele tem. Então, pessoal, a família Ryzen 3000 trabalha com diferentes modelos. Nós temos o modelo do Ryzen 9, tá certo? Que é high-end, é para quem realmente quer montar um PC para ser um desenvolvedor de jogos, para trabalhar com bastante núcleos, bastante threads, tá certo? No caso, o Ryzen 9. O Ryzen 7, alto rendimento em aplicações, supera o i7 da Intel, tá certo? E esse Ryzen 7, ele possui 8 núcleos e 16 threads, ou seja, ele vai trabalhar por 16 na hora do processamento. O Ryzen 5 tem 6 núcleos e 12 threads. Ele é ótimo para jogos, performance e fazer atividades, porque ele tem 6 núcleos e na hora de trabalho ele trabalha como 12. E o Ryzen 3, que ele possui 4 núcleos e tem versões que tem 8 threads, ou seja, vai ser um 4.8, que é comparável ao i7, né, do 3700 até o 7700. Que ele consegue ter a mesma faixa de performance do i7, tá certo? Então são essas 4 categorias dele. O Ryzen 9, ele tem 16 núcleos e pode ir até 32 threads de processamento, tá certo? Então na hora do trabalho ele trabalha como sendo 32. Já pensou? A gente tem uns computadores simples, né, com 2 núcleos dual core. Imagina esse aqui que tem 16 e faz o papel de 32. E a quantidade de cache que ele tem é absurda. 72 MB de cache. E o Ryzen 9 possui 3 modelos. O 3900 XT, o 3950 e tem também o 3900X. Tá certo? Ele tem 3 modelos. O Ryzen 7, ele possui 8 núcleos e 16 threads, quer dizer, 16, trabalha como 16 quando está trabalhando. E 36 MB de cache. Para troca de informações, né, ele armazena dados pré-carregados para tornar a comunicação mais rápida. E os modelos dele, né? A gente tem o 3800 XT, o 3800X e o 3700X. Que esse 3700X, além de ser forte, potente, 8 núcleos e 16 threads, ele consegue ter uma economia drástica de energia.
consome apenas 65 watts, enquanto que os outros modelos trabalham com 105. É uma ótima recomendação, pela quantidade de núcleos, né? 8/16. O Ryzen 5, ele tem de 4 a 6 núcleos. Então, se ele tem 6, ele consegue trabalhar como fosse 12. E tem 35 MB de cache para armazenar dados de comunicação. Os modelos que ele tem: o Ryzen 3600 XT, o Ryzen 3600X, que é a versão especial do 3600 convencional normal. Tá certo? Tem também alguns que não estão nessa lista por serem de venda exclusiva na China, que é o 3500 e o 3500X, mas de uma forma com que eles chegam aqui no Brasil vendidos por alguma loja que já pega direto da China e acaba vendendo aqui no Brasil, mas é um produto exclusivo da China. Tá certo? Somente o 3500 e o 3500X, que são vendidos somente na China. Os outros são encontrados em qualquer lugar. O 3500, ele não tem multiplicador, tá certo? De processador. Ele só tem 6 núcleos e 6 threads, enquanto que os 3600, qualquer um, tem 6/12. O Ryzen 3, ele tem duas versões, tá certo? Que é o 3300X, que é a mesma coisa do i7 3700 até o i7 7700, e ele tem 4 núcleos e 8 threads. Ele é um 4/8. Tem 4 processadores que trabalham como 8. E temos o Ryzen 3100X, que ele também tem 4 e trabalha como 8. Só que o desempenho do 3300 já é superior ao 3100. E o preço também, não é? Enquanto que esse 3100 é na faixa de R$700, o 3300 é na faixa dos 950. Agora o desempenho desse daqui consegue levar qualquer equipamento pesado adiante. Tá certo? Ele puxa mesmo. Nós temos também alguns processadores que trabalham com vídeo on-board. Quer dizer, tem placa de vídeo já dentro do processador. Todos aqueles anteriores que eu falei para vocês não possuem vídeo integrado. Tanto a versão o Ryzen 9, 5, o 7, tá certo? Eles possuem o vídeo somente vai ser executado se você tiver uma placa de vídeo. Já os modelos 3200G e 3400G possuem uma placa de vídeo dentro do processador. É um vídeo on-board potente, capaz de rodar aplicações e jogos sem a placa de vídeo. Tá certo? Outra diferença que é para a gente notar aqui bem, ele tem a diferença do ventilador que acompanha. O 3200, o ventilador já é menor, já dissipa menos. E o 3400 já tem um ventilador maior e melhor. Olha a altura aqui dos websites, né? Aqui nós temos a montagem do processador. Colocando no soquete. Oi pessoal, nós vamos apresentar aqui os processadores Ryzen da família 3000, tá certo? Como é que a gente faz para conhecer um processador Ryzen de uma família e outra? A primeira diferença está na caixinha, tá certo? Enquanto essa caixinha aqui tem uma cor única, né? Só o cinza,
A outra já é cheia de bolinha, tem duas cores, tá certo? Como vocês podem ver. Aqui temos a cor única, a versão antiga, e a versão nova já tem duas cores, já tem essas bolinhas, tá certo? Outra parte também que vem diferente, a lateral traseira, o antigo, que é o Rise 1000 e a 2000, ela é laranja, tá certo? Enquanto que a nova geração 3000, ela já é cinza, tá certo? E as especificações dos processadores, né? Aqui o antigo é PCI Express 3.0, enquanto que a nova, vem até dizendo aqui na caixa, que já é PCI Express 4.0, tá certo? E quais são esses processadores? Este primeiro aqui é da segunda geração, mas o nome dele é o AMD Ryzen 1600AF, tá certo? Ele tem 6 núcleos e 12 threads, tá bem? Mas pertence à segunda geração, mesmo sendo a geração 1000, tá certo? Enquanto que a geração nova, essa aqui é o AMD Ryzen 3600X, tá certo? É o 3600 mais potente do que o 3600 convencional, aqui é a versão X. Então o clock dele vai de 3.8 a 4.4, enquanto que o anterior só vai de 3.2 a 3.6. Então a diferença bem grande de desempenho entre os dois, mesmo tendo a mesma quantidade de núcleos, a mesma quantidade de threads, tá certo? Então, pessoal, a gente tem aqui as fotos, né? Eu falei sobre a caixinha, que tem umas bolinhas, né? Nessa foto aí dá para ver melhor do que no vídeo, tá certo? Tá aí, ó, Ryzen 3600X, tá bem? Aí a gente tem as fotos dele aí, foi tiradas todas no laboratório, tá bem? E foi comprado lacrado, eu deslacrei aí na frente de vocês. A gente agora vai fazer a abertura das caixas e mostrar para vocês, tá certo? Notem que essa aqui ainda está lacrada, que é do processador novo que eu comprei, tá bem? Então vamos lá, fazer a abertura para mostrar a vocês. Remover aqui essa parte de cima. Aqui a gente tem o processador, tá certo? E aqui nós temos o cooler que acompanha ele, tá bem? Ó. Tá certo? Prestem atenção no tamanho, tá? Agora nós vamos abrir o 3600. Vamos deslacrar ele, a primeira vez vai ser aberto. Podem ver a especificação, ó, o 3600X, tá certo? Lacradinho novinho, aberto agora. E aqui o cooler dele. O nomezinho AMD aqui em cima, não é? E olha a diferença desse aqui do 3600 para esse. Qual que seria melhor, o primeiro ou o segundo, esse novo? O resultado vai ser melhor nesse, né? Tanto o tamanho do ventilador
esse é menor, esse é maior, como aqui o heat pipes dele é maior, bem maior do que esse. A diferença é grande, né? Aí está aí, pessoal, o unbox dos processadores Ryzen 3000, o 3600X. Obrigado. Pessoal, outra coisa que a gente tem que ressaltar nos processadores Ryzen e os Intel também no momento é que alguns não têm vídeo integrado, ou seja, só passa a imagem para o monitor se tiver a placa de vídeo. Então nós temos dois modelos aqui. Nós temos o Ryzen 2200G. Esse G quer dizer que vem vídeo integrado dentro dele. Ele não precisa de placa de vídeo, tá certo? Aí você consegue ligar o computador e já passa imagem, tá bem? Mas só que esses com o G passam imagem, mas eles são um pouco mais lentos no desempenho. Embora todos os Ryzen sejam muito melhor do que o Intel, do que os mesmos comparados sendo Intel, tá certo? Então todo processador que vem o G, o Ryzen 2200G, ele já vem com vídeo integrado, então você não precisa de placa de vídeo e ele já vai executar alguns jogos, tá certo? Na qualidade baixa, em 1080 pontos, tá bem? Mas ele roda como se fosse uma placa de vídeo, aproximadamente como fosse uma GeForce 1030, tá certo? E enquanto os outros que não tem o G no final, né, que não tem só o nome 3600, 3600X, eles só funcionam se você tiver uma placa de vídeo no computador. Se você não tiver, ele não vai sair vídeo do computador para a tela, tá certo? Mas hoje em dia todos os processadores, a grande maioria, está vindo sem o vídeo integrado, tá certo? Mas a potência deles é muito grande, é muito alta mesmo, tá bem? Então, pessoal, foi uma aula básica só para explicar alguns conceitos, tá certo? A gente não deu mais informações porque ia tirar mais tempo, tá certo? Que a gente poderia prolongar, falar sobre o Precision Boost, o clock aumentado, a longa duração, com um clique fazer o overclock nele, fazer com que todos os núcleos rodassem ao mesmo instante, tá certo? Porque ia tirar mais tempo, nosso tempo é curto, por isso que nós reduzimos bastante. Mas foi só para dar uma luz a vocês do que é um processador Ryzen da AMD comparados com o Intel de hoje, tá certo? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.